Passar em concursos é sorte? Qual que é a sua opinião sobre isso? Você já pensou nisso alguma vez? Ah, eu preciso de sorte para passar em concurso. Tal pessoa passou, teve sorte. No dia da prova eu preciso de sorte. Como que a sorte influencia ao passar em um concurso? É sobre isso que nós vamos conversar no vídeo de hoje. Eu sou o Rafael Bernardo, analista legislativo no Senado Federal e especialista em concursos. E é um prazer ter você comigo nesse vídeo. Aproveito para pedir o seu apoio, o canal está aqui começando, eu fico muito motivado em produzir esses vídeos para vocês e eu gostaria muito de receber o feedback, né? Deixe o seu curtir, compartilhe esse conteúdo com outras pessoas que têm interesse em concurso, se inscreva aqui no canal e deixe aqui no comentário, né, na sua opinião, qual que é a influência da sorte, se a sorte influencia ou não para passar em um concurso e de que formas que influencia, tá bom? Assim, depois que você ver todo o vídeo, com certeza, com as opiniões de vocês, a gente ajuda a melhorar e complementar esse conteúdo. Então vamos lá, pessoal, alguns fatores que nós podemos entender. Realmente, né, em tudo na vida, a gente pode considerar que a sorte influencia sim ou não, né, positivamente ou de forma negativa. Em concurso não seria diferente. Então a gente pode considerar, por exemplo, né, para passar em um concurso, um fator que influencia muito é você estudar. E para você estudar, você precisa de tempo, né? Quanto mais tempo você tiver, melhor, né? Ainda mais se você fizer bom uso desse tempo. Mesmo não tendo tanto tempo, você pode otimizar e fazer bom uso desse tempo, mesmo sendo escasso. Vou deixar aqui um card de um vídeo, que eu gravei sobre isso. Mas vamos lá, uma pessoa que, por exemplo, tem o apoio da família, consegue muitas vezes não ter a responsabilidade de trabalhar, o apoio da família, de alguém, né, que pode ajudá-la durante algum tempo, ela ter mais tempo para estudar. Isso já pode ser considerado um fator de sorte, que muitas outras pessoas não têm, que tem uma rotina muito mais puxada, tem que trabalhar o dia inteiro, muitas vezes tem outras responsabilidades. Quem tem muitas vezes já algum apoio emocional, né, muitas vezes no seu ambiente você não recebe apoio, não recebe incentivo, isso já pode ser considerado um fator de sorte. Muitas vezes, esses fatores nós não temos controles, né? Cada um tem a sua realidade. Eu gosto muito de uma frase que fala que a gente tem que fazer o melhor que a gente tem com as condições que a gente tem hoje, até nós temos condições melhores para fazer melhor ainda. Então, esses vários fatores poderiam ser considerados por alguns como sorte, sim ou não. Mas são fatores que muitas vezes você não controla. Você tem o tempo que você tem hoje, você vai procurar fazer o melhor uso dele. Muitas vezes também a situação do seu ambiente, né? As pessoas que te apoiam, que estão ao seu redor ou que não te apoiam, muitas vezes você a sua condição de as condições que você tem de mudar isso, elas são menores. Então vamos se preocupar com aquilo que a gente poderia tentar trazer mais para próximo da nossa realidade, que nós teríamos algum fator ali de mexer nas probabilidades, certo? Então vamos lá, deixa eu colocar esse gráfico aqui para vocês, para a gente começar a conversar sobre isso. Né? Por isso que eu quero deixar essa frase, né? Preocupe-se com o que você controla. Outra questão, que pode ser considerada por muitos um fator de sorte, né? Um momento favorável. Eu passei por momentos e aí no estudo para concursos, né, onde teve uma restrição orçamentária, os concursos foram suspensos, pandemia. Se você começa a estudar num momento desse, muitas vezes você pode ali estudar, mas não tem concurso para você fazer, ou terem poucas oportunidades. A gente vai ver um gráfico sobre isso. Então isso também é um fator que você não controla, mas pode ser considerado por algum sorte, né, você ter esse momento favorável. Mas olhando para esse gráfico aqui, pessoal, olha só, vamos tentar trazer mais próximo para aquilo que a gente tem alguma chance de influenciar. Vamos entender, quando você estuda para um concurso, né, quanto mais tempo você tiver, isso vai lhe ajudar a acumular mais conhecimento e quanto mais você tiver conhecimento e domínio do conteúdo, né, quanto mais você sobe aqui nesse gráfico, isso pode lhe ajudar também a conseguir, né, realmente se você está aqui em cima, né, você tem mais sorte, né, quanto mais você estudou. Mesma coisa quando você consegue se preparar com mais tempo. Se você tem aqui 1 ano de estudo, né, 2 anos, 3 anos, ninguém quer ficar durante muitos anos estudando. Mas esse gráfico ele representa exatamente isso, né? Quando você estuda, você vai estudar várias disciplinas, você aprende um pouco de uma. Vamos considerar que esse gráfico é o resumo, né, de todas as disciplinas. Você aprende bastante coisa, aí depois você, muitas vezes ali não estuda um pouco, estuda, e esse gráfico vai ser a média, beleza? Quanto mais você aprendeu, mais você estuda. E eu gosto muito da frase que diz o seguinte, né, quanto mais preparado você estiver, mais sorte você vai ter, né? A sorte acompanha os que estão mais bem preparados. Então você vai procurar se preparar da melhor maneira possível, dentro das suas condições, dentro daquilo que você tem mais controle, para que você tenha assim mais sorte. Porque qual que seria um dos maiores fatores de sorte que você poderia ter? Chegar no dia da prova, né, e você sabe tudo. Você gabarita a prova, você acerta muito mais questões que seus demais concorrentes. Você sente, né, aquele dia, poxa, essa prova veio para mim, né, tive muita sorte, caiu tudo aquilo que eu sabia, eu estava muito bem, enquanto outras pessoas vão falar, nossa, a prova estava difícil. E tudo dá certo, né? Todas as condições
no dia ali da prova são favoráveis, você está muito bem naquele dia, bem disposto, você se alimenta bem, nada acontece de errado, você não tem imprevistos, mas principalmente em termos de conteúdo você consegue fazer uma boa prova. Como que você pode se preparar melhor, então, nesse sentido, para ter sorte, né? Influenciar, sentir que aquela prova veio para você. Quanto mais você consegue estudar, né, como a gente falou aqui do nosso gráfico, você consegue muitas vezes aumentar a sua sorte. É claro que com um ano de estudo, né, muitas vezes você está aqui, você ainda não aprendeu, não dominou tantos conteúdos, principalmente se você vai querer estudar muitas disciplinas, né? Quanto mais tempo você tem para estudar, quanto mais tempo passa, se você não desiste, você persiste, a princípio vamos dizer que você está aumentando a sua chance de ter sorte, de você chegar na hora da prova e vamos pegar que você consegue chegar lá e saber, né, 70, 80% do conteúdo. Aqui você já consegue pegar, né, de 70 a 80% do conteúdo, você já sabe, enquanto aqui muitas vezes você ainda não conseguiu dominar tudo. E aí você consegue aumentar a sua chance de, dentro de todas aquelas questões, você conseguir, né, acertar ali mais questões. Então vamos entender dessa forma, beleza? Então, essa é a lição que eu quero deixar nesse gráfico, né? Você procura fazer o seu melhor dentro das condições que você tem, preocupe-se com aquilo que você se controla, estude da melhor forma, e aí você consegue, né, realmente ter maior domínio do conteúdo e ter um pouco mais de sorte de vir aquela prova que é para você, né? Eu já fiz provas. Isso pode ser analisado sobre essa ótica, né? Eu já estava me preparando para uma área, consegui fazer várias provas, teve provas que eu não fui tão bem, provas que eu fui muito bem, né? Muitas vezes fui muito bem na discursiva, então esse é um outro fator muito importante, e eu senti, após essa prova veio para mim, né? Tem provas que são mais típicas, atípicas, né? O que é o histórico, né? O Pareto. Existe essa regra que fala, né? A regra do 80-20, 80% dos fatores e muitas vezes estão concentrados em 20% das causas. Então, no caso ali de uma prova, 20% do conteúdo, ou uma menor quantidade de conteúdo, historicamente, quando você analisa, né, principalmente em sites de questões, você pode filtrar as questões mais recentes, fazer vários tipos de análise, mas em menor quantidade de tópicos ali do seu edital, concentra a maior quantidade de questões. Então, uma prova que você pega, que ela segue um pouco mais essa tendência histórica, ainda mais se você já está se preparando para isso. Por isso que é muito importante você fazer muitas provas anteriores da sua banca, né, da banca do seu concurso, ainda mais provas recentes, você consegue, se você está usando esse tipo de estratégia e a prova ela vem nesse tipo de tendência, você aumenta as suas sortes, porque você já estava se preparando para aquilo. E você consegue identificar muitos padrões de questões que você se preparou antes. Enquanto muitas vezes tem provas muito atípicas, né? Muitas vezes mudam os avaliadores, a banca vem com outro perfil de cobrança. Existem provas que isso muda muito. E você estava fazendo um tipo de preparação, um tipo de estratégia, e aquela prova acaba lhe prejudicando. Vou dar um exemplo sobre isso. Por exemplo, agora está acontecendo o concurso nacional unificado. Ele é muito bom em um fator que a gente vai falar mais à frente, mas ele veio com um perfil muito diferente. Muitas pessoas não estavam esperando esse perfil, esperando esse tipo de perfil. Quando eu estou gravando esse vídeo, na prova nem aconteceu ainda, mas já aconteceu a prova de pé. Então, eu conversei com algumas pessoas que fizeram a prova, analisei a prova. Então, a prova veio num perfil diferente do que você estava se preparando. Então, veio uma prova típica. Eu já fiz provas assim também. Enquanto que você está se preparando, por exemplo, quando eu estava estudando muitas provas da FGV. FGV e CESP. Eu fiz muitas vezes ali na sequência algumas provas do CESP, fui aprovado na prova superior tribunal militar, fui aprovado na prova do IFAM, né? Então, provas que estavam vindo num perfil parecido com o que eu estava estudando. E depois, em um outro momento, eu fui aprovado na prova do Senado, que é o cargo que eu ocupo hoje, auditor do Estado de Santa Catarina, também é uma prova da FGV, né? CGS Santa Catarina. Mas fiz a prova da CGU, fiz a prova do Ministério Público de Santa Catarina, que era da FGV. Me ajudou a melhorar para as outras provas, mas não passei, né? Então, isso nós temos que levar em consideração também, essa tendência da banca e a prova discursiva. A prova discursiva varia demais, assim, porque muitas vezes vem um tema que você não estava bem preparado. Por exemplo, né, eu fiz a prova do Ministério Público de Contas, prova do CESP, Santa Catarina, foi no ano de 2022, e eu tirei na prova objetiva uma nota excelente, assim, eu nunca tinha feito uma pontuação tão boa, acho que foi 103 ou 106 pontos líquidos de 120. Mas na prova discursiva eu já não fui tão bem, né? Caiu um tema que eu não dominava. De forma já diferente na prova do Senado, né? O que me ajudou muito foi a prova discursiva, que eu consegui cair temas ali que eu dominava mais. Então, quanto mais você domina mais temas, mais você se preparou, isso vai lhe ajudar. Da mesma forma na prova da CGS, Santa Catarina, na prova da STM, muitos desses concursos que eu acabei sendo aprovado, principalmente ali nas primeiras colocações, foram concursos onde eu fiz uma prova discursiva muito boa. E muitos concursos que eu fui reprovado, apesar de ter feito uma prova objetiva boa, eu não fui tão bem na discursiva. Então, esse é outro fator que acaba influenciando. Você pode considerar sob sorte você cair em um tema ali que você domina. Mas quanto mais você se preparar, né, mais temas você dominar, você se preparar em estratégia discursiva, isso vai lhe ajudar a ter maior sorte.
Podemos pensar assim. Então você se preocupa com aquilo que você controla, que é os seus estudos, aquilo que você domina mais. E trazendo para esse outro gráfico, pessoal, a famosa relação candidato-vaga. Você pode considerar como sorte, né, você fazer um concurso aqui. Né? Vamos colocar que você vai ter em torno aí de, muitas vezes, 100 candidatos, né? Vamos botar aqui, um candidato, aqui você tá na ordem de grandeza aí de centenas. 100, 500 candidatos. E muitas vezes você está fazendo aqui 100 candidatos para muitas vezes um concurso onde você vai ter em torno ali de 10, 100 vagas. Então, essa relação candidato-vaga fica muito pequena. Se você consegue ter sorte, né, de encontrar um momento favorável, onde vão ter muitos concursos, né, muitas vagas, para de certa forma poucos candidatos, porque os candidatos eles se dispersam nessas várias oportunidades, você está aqui, de certa forma, num momento muito favorável, né, com sorte. Enquanto você pode estar aqui em cima nesse gráfico. Né, muitas vezes, você pode estar aqui numa ordem de grandeza já de 1.000 candidatos, né, 10.000 candidatos para colocar aqui já uma vaga, 10 vagas, né? 20 vagas. Vejam que a ordem de grandeza de candidato vaga já muda muito, né? Imagina, 10 candidatos para 1.000 vagas, você já vai ter aqui 10.000, né? 10.000 candidatos para 10 vagas, você já vai ter aqui uma concorrência de 1.000 candidatos vagas. Enquanto aqui embaixo, se você tem 100 candidatos para 10 vagas, você já vai ter ali 10 candidatos por vaga. Isso muda completamente, completamente. Então, como que você pode ter sorte, né, olhando para esse gráfico? Claro que olhando para essa relação candidato-vaga, a gente tem que olhar com muita calma, né? A gente tem que lembrar que o maior concorrente somos nós mesmos. A gente também não tem controle sobre isso, quantos vão se inscrever. É uma relação que muitas vezes é ilusória, porque muitos que se inscrevem nem vão fazer a prova. Eu já vi esse concurso com mais de 50% de abstenção. São aqueles que se pagaram a inscrição, se inscreveram, não foram nem fazer a prova. E há muitos que vão ali fazer a prova, né? Principalmente concursos muito concorridos, que exigem muitas disciplinas, eles não estão realmente preparados. Então você vai concorrer ali com 1%, 5% dos inscritos. Então, mas claro que existe uma influência nesse gráfico, né? Que a gente pode usar estratégias para, de certa forma, aumentar a nossa sorte. Que seria a gente fazer concurso aqui embaixo aqui nesse gráfico, principalmente a gente tem menos tempo para estudar, a gente não vai chegar muitas vezes tão bem preparado. Então o que eu quero deixar para vocês? Se você vai fazer um concurso de formação específica, eu já fiz vários concursos, né? Depois eu me formei em engenharia de produção, fiz muitos concursos para qualquer nível superior, depois eu fiz administração e fiz muitos concursos relacionados a essa concorrência, né? Para quem era administrador. E aí realmente, né? Concurso, por exemplo, que eu fiz do STM, do Senado, né? STM quase 11 mil inscritos para uma vaga. No Senado, mais de 13 mil inscritos para 3 vagas. Claro que ao longo do prazo de validade, né, no STM, chamaram mais de 20 ali analistas. Foi um momento ali também de que estavam acontecendo vários concursos, então muitas pessoas se inscreveram, não foram fazer a prova, essa é a relação, mas é uma relação muito grande, né? Mesma coisa no Senado, se eu não me engano, já chamaram mais de 50, 60 para o meu cargo, eu passei em 15º lá para analista legislativo para a área administrativa, que era um cargo para qualquer nível superior, mas era um cargo muito concorrido, muitas pessoas bem preparadas, mais de 13 mil inscritos. Por outro lado, eu já fiz concursos, né? Então essa realidade que eu estou falando para vocês são de concursos que eu fiz aqui em cima. Aí já é um pouco mais difícil, né? Já exige muito mais. Claro que eu estava com muitos anos de estudos, me ajudou, mas se você consegue ter sorte de encontrar um momento onde você tem concursos aqui, né, nessa parte do gráfico, isso também já aconteceu comigo, né? Eu fiz um concurso durante a faculdade ainda, por exemplo, Defensoria Pública do Rio Grande do Sul. Eu fiz para técnico, analista, aí eu fiz para administrador, na época eu nem tinha concluído a faculdade, mas fiquei mais ou menos, acho que em nono ou em 10º. Fui chamado ao longo do prazo de validade, mas eu acabei nem assumindo. Mas eu não estava tão bem preparado na época. O SIDASC, acho que foi o SIDASC ou o CIASC que eu fiz lá em Santa Catarina. Eu passei em segundo ou terceiro para administrador, fiz também sem estar tão bem preparado assim e consegui ficar bem colocado. Então, quando você faz concorrendo para sua formação específica, você já reduz essa ordem de grandeza aí de 10 mil para muitas vezes 1.000 candidatos por vaga. E isso, querendo ou não, você está concorrendo com o pessoal da sua área ali. E isso diminui muitas vezes a concorrência. Então, aumenta a sua chance de conseguir ser aprovado. Você, de certa forma, pode ter mais sorte nesse tipo de situação. O que mais que eu posso colocar para vocês, pessoal? Então, você fazer concursos de formação específicos pode ser favorável. Você encontrar realmente, analisar estrategicamente, né? Se você consegue ampliar o leque, né? Não fazer concurso aí só para sua cidade, para sua região. Se muitas vezes você faz concursos federais, você tem essa possibilidade, né, de fazer concurso em outros estados. Quanto mais concurso você fizer, você pode estar tendo mais sorte. Ter sorte de encontrar aquela prova que caiu para você. Por isso que eu gosto muito de deixar a orientação de você fazer concurso para uma área, né? Focar numa área, fazer mais concursos. Então, quando você foca, por exemplo, aqui na área administrativa, eu fiz muitos concursos para a área administrativa, né? Concurso aí para qualquer nível superior ou administrador.
estudando várias disciplinas que eu pude fazer vários concursos. Então, quanto mais concursos você faz, né, eu fiz mais de 40 concursos, você tem mais chance, porque muitas vezes você faz várias provas, você encontra muitas vezes aquelas provas que você tem um melhor desempenho. E sem fugir, né? Sem ficar estudando coisas diferentes. Você estudar as mesmas coisas, tem algumas particularidades, mas ir fazendo muitas provas. Principalmente quando você já está no nível intermediário para avançado de estudos. Você já tem uma boa bagagem e encontrar momentos favoráveis. Então, agora, por exemplo, falei do concurso nacional unificado, vai ter o concurso unificado da Justiça Eleitoral. Você tem momentos como esse aqui, né? Momentos onde você tem muitas vagas disponíveis. Então, mesmo que tenha muitos candidatos, a relação candidato-vaga ela fica pequena. E aí você aumenta as suas chances. Então, essa eu acho que é uma grande vantagem desse tipo de concurso. Falando do concurso unificado do Executivo, você tem essa possibilidade de provas em várias, não só capitais, várias regiões, muitas vezes que são desconsideradas em outros lugares. Então, você pode fazer a prova próxima da sua cidade, muitas vezes não tem esse custo, né, de ter que se deslocar, e muitas outras pessoas vão poder fazer esse concurso. Então, aumenta a relação de candidatos que vão fazer aquela prova, mas você tem muitas vagas. Você concorre ali para um bloco, pode colocar vários concursos, várias cargos ali que você tem interesse. Então, você, de certa forma, não precisa ter um grau tão avançado ali nos estudos, né? Mais do que tem as particularidades que eu falei antes, mas você consegue estar concorrendo nessa área aqui do gráfico. Beleza? Então pense sobre isso, sobre essa relação. Claro que a sorte influencia em condições que muitas vezes fogem do nosso controle, mas tente trazer a sorte para seu favor, e analisando estrategicamente, usando uma estratégia que possa te ajudar a ter mais sorte, com base no que nós conversamos aqui na relação candidato-vaga, e com base no seu estudo, né? Ao longo do tempo, domínio de conteúdo, você buscando também analisar, né? Realmente estudar para uma área, focar em disciplinas que você pode ficar bom e procurando, né, adotar essa estratégia, onde você muitas vezes com menos tempo você consegue já estudar ali uma certa quantidade de conteúdo e tentar lembrar, né, que quanto mais preparado você tiver, mais sorte você vai ter de chegar naquela prova que você consegue ter um desempenho extraordinário, né, fora da média. Porque muitas vezes você tá bem ali, já aconteceu isso comigo, fiquei batendo na trave, tava bem, fazendo 70%, às vezes 75% de acerto, mas tinha muitas pessoas também que estavam naquela média ali, mas quando eu conseguia realmente daí subir, né, ter aquele desempenho extraordinário, subir para 80%, mais de 80% de acerto, fazer uma boa discursiva, quase gabaritando as discursivas, aí foram muitos concursos onde eu consegui ser aprovado ali nas primeiras colocações. Em outros eu fiquei no cadastro reserva, acabei sendo chamado ao longo da validade do concurso, mas essa é a lição que eu quero deixar para vocês, realmente a sorte. Ela não pode ser totalmente desconsiderada, ela tem um certo grau de influência, mas se você ficar dependendo da sorte, de graus externos, o que você vai fazer? São coisas que você não controla. Então tente, né, estar o mais bem preparado possível, usar a melhor estratégia para que você assim tenha mais sorte e consiga essa aprovação, muitas vezes em menos tempo, no cargo que você quer, da melhor forma possível. Beleza, pessoal? Essa é a mensagem de hoje. Se você gostou desse vídeo, eu reforço o convite para que você possa curtir, deixar aqui no comentário, né, qual que é a sua opinião sobre isso, como que você pode fazer para ter mais sorte, o quanto que a sorte influencia ou não. Compartilhe esse vídeo com as pessoas que têm interesse em concurso, né? Se inscreva aqui no canal, ative o sininho para você receber mais vídeos e me siga lá no Instagram, prof.rafaelbernardo. Esse feedback positivo de vocês me motiva muito a continuar produzindo esse conteúdo e continuar motivado nesse projeto aqui desse canal, ajudando vocês, compartilhando a minha experiência de muitos anos de estudo para concurso, ajudando vocês que estão aí a serem aprovados também, a terem mais informações para tomarem melhores decisões, porque eu sei que não é fácil essa caminhada, né? Muitas vezes a gente pensa em desistir. Se você ainda não viu a minha história, né? Vou deixar aqui o card também com a minha história de concurseiro a concursado, um card também aqui sobre o segredo da aprovação em concurso, um curso que eu estou disponibilizando com vários vídeos. Inclusive esse vídeo ele também vai fazer parte desse curso, ajudando você a desvendar todos os segredos da aprovação para que você adote as melhores técnicas de estudo e as melhores estratégias para sua aprovação. Muito obrigado pelo seu apoio, lembre-se, né, persistência é o caminho para o sucesso. Grande abraço e até o nosso próximo vídeo.